sabemos, nós não entendemos, não sabemos como orar. Então, estou iniciando essa mensagem já com confronto para nós, porque esse mês nós estamos numa série de mensagens sobre a regra é clara. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, queria pedir que você ficasse de pé, com a palavra do Senhor em suas mãos, abrindo ou ligando sua Bíblia. Eu estou com a Bíblia ligada aqui, digital. Vamos ler a partir do versículo 1, amém? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Senhor, obrigado por tua palavra, acrescenta a sua bênção sobre nós. E que os olhos do nosso entendimento sejam abertos para receber de Ti nessa noite. Nós louvamos ao Senhor por Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Em um mundo que cogita viver sem regras, a palavra de Deus nos chama a viver em sua plenitude. Os mandamentos de Jesus no Sermão do Monte, ele aponta para uma igreja que deve se posicionar e ser sal e luz do mundo. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos chama a um compromisso. Repita comigo: eu preciso ter compromisso com a palavra de Deus. A literatura, ela é o que norteia a nossa vida, né? A palavra de Deus, ela norteia a nossa existência. O que precisamos para a nossa regra de fé e prática está na palavra de Deus. E ela traz vida para nós. Eu estava hospedado na casa de uma irmã, lá da nossa igreja de Campinas, doutora Natália, e ela estava conversando comigo, falando sobre alguns judeus que ela conhece. E ela estava numa escola estudando o hebraico. E eles usavam mais o estudo da Torá, o Talmud, a primeira aliança. E ela dizia: a gente quer ter estudo sobre o Novo Testamento. Falava com o rabino e forçava isso, né, provocava essa situação. Mas ele dizia assim: não, aqui não vai ter estudo. E todos os alunos pediram o estudo do Novo Testamento. Pediram muito. Ele disse: tá bom, vamos ver. E aí,
ele disse, vamos estudar. Ela disse, Rabino, comece pelo Evangelho de João. Esse evangelho vai nos ajudar. E esse homem começou a ler o Evangelho de João e ele se converteu a Jesus. Um rabino ortodoxo que não cria em Jesus como Filho do Altíssimo, ao ler a palavra de Deus, é convencido de quem Jesus é e ele se entrega a Jesus. Por quê? Muitas vezes, queridos, não é necessário que venhamos forçar nada. A palavra do Senhor diz, no próprio Evangelho de João, 8,32, diz o quê? Diz o quê? Conhecereis, vos libertará. Então, a fé vem pelo... E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, é necessário que a gente explane o Evangelho para as pessoas. Muitas vezes as pessoas querem convencer, não, quem convence é o Espírito. Fale a palavra, viva a palavra. Bem-vindo de volta, Cauã. Muito bom ver você aqui. Olha, veio com um cabelinho diferente. Sei não. Voltou vivo, graças a Deus, né? 30 horas de ônibus. 30 horas Ele foi para um lugar que vale a pena, né? 30 horas de ônibus o cara enfrentar. Muito bom ter você de volta, meu filho. Queridos, eu estava falando o que mesmo? É porque eu vi o cabelo do menino, se esqueça tudo, né? Então, viver a palavra do Senhor é importante, porque vai tocando outras pessoas. Alguns irmãos aqui enfrentam, no seu dia a dia, o ambiente acadêmico. O ambiente acadêmico, em 1800 e volts, era um ambiente que, na literatura, era homogêneo, né? As pessoas falarem da palavra, o evangelho tocar as pessoas. Eles eram um pouco mais cultos no estudo. Hoje, no ambiente acadêmico, é muito hostil. Você é crente, você é cristão, se apresenta na universidade como crente, as pessoas já olham para você, é um bicho. É uma pessoa quadrada. Por quê? Como é que você pode? Né? Nas universidades, o ser cristão é ser alguém controlado. É verdade. Não no sistema de controle deste mundo, gerando uma falsa liberdade. Nós somos dominados pelo Espírito de Deus para não fazer aquilo que o diabo deseja. Nós somos controlados pelo Espírito de Deus para que possamos viver uma nova vida sem prejudicar o outro e a si mesmo. Essa é a proposta do Evangelho para nós. Mas o mundo deseja viver sem regras. Regras baseadas somente em si próprio. No seu próprio desejo, na sua própria vontade, fazer o que quiser. A mensagem sutil do inimigo é: faça o que você quiser fazer, o importante é você ser feliz. Você acha que um ladrão não está feliz em te roubar, não? Está feliz. Ele não sai chorando, ele, pelo contrário, sai rindo da gente. Por quê? Porque ele tem felicidade no que faz. Então, não é. Faça o que você quiser, o importante é você ser feliz. A minha felicidade pode não ser boa para o outro. Por isso que Jesus disse que devemos amar aos outros como Cristo amou a igreja. O primeiro mandamento era: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas Jesus, sabendo que muitas vezes o nosso amor próprio é pior para a gente e vai ser ruim para o outro, né? Então ele disse: um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Pesado, né? Porque o meu amor próprio eu posso dar para o outro também, e o meu amor próprio pode ser
altamente destrutivo para mim. Quantas pessoas, o amor próprio dela é destruição, é veneno que ela toma. Mas na cabeça dela é amor próprio. Por isso que Cristo, conhecendo, nos conhecendo, ele disse: amem. Eu dou um novo mandamento para vocês, que vocês amem uns aos outros, como eu amei a vocês. Assim, nós vamos conseguir amar os nossos irmãos de uma forma sobrenatural, de uma forma diferente do que nós vivemos. Então, Jesus, vendo aquelas multidões, ele se senta e começa a ensinar para os seus discípulos como nós devemos viver. A regra é clara no sentido seguinte, coloca aqui a imagem da nossa série. Quando estava fazendo essa imagem, apaga a luz só para o pessoal conseguir ver melhor aqui. Aqui está alguém como fosse Jesus. Aqui tem um cartão vermelho e um apito. E aqui tem uma ovelha, certo? Está dando para ver agora? Pode acender a luz. Então, e ali uma montanha, o Sermão do Monte. Qual é a classificação do Sermão do Monte? Vamos ter regras como se fosse um cartão vermelho para a nossa vida. Muitas vezes o Espírito Santo está dando cartão vermelho para a gente. Porque nós temos que viver regras claras diante do que Deus planejou para nós. Não é um mundo sem regras que nós vamos conseguir viver melhor. Você vê que quando as pessoas vão contra a palavra de Deus, quando elas vão contra o Evangelho de Cristo, inicialmente parece que ela está ganhando, está feliz e tal. Começa a dizer: estou muito bem, viu? Saí da igreja, menino, minha vida melhorou. Saí daquele ambiente tóxico, Hoje a palavra é essa, tóxico. Muitas vezes o evangelho, o ambiente da igreja parece tóxico. Alguns lugares são, por falta de conhecimento da palavra, por distorções da palavra. Mas não é porque um restaurante é ruim que você deixa de ir para outro, Então, na igreja do Senhor, se uma igreja foi abusiva para você, se você não gostou de congregar com aquele pastor, você tem inúmeras igrejas. O que você não pode é classificar uma má experiência como tudo ruim. Tem pessoas que são assim em muitas coisas. O casamento deu errado, não foi bom. Todos os casamentos, e até se torna um conselheiro, uma conselheira de dizer assim: não case não, mulher, perde tempo. Não tenha filhos, porque filho dá muito trabalho, não sei o quê, é aquela coisa toda. Experiências ruins que tivemos não significa que sempre vai ser ruim. Não significa que para os outros vão ser ruim. Eu achava que era muito estranho uma pessoa ir para jogar bola, fazer um exercício físico, se ela já estava mal, cansada. Como é que se exercitar vai melhorar o corpo dela? Desculpa de gordo, assim, sedentário. Eu me afoguei muito tempo nesse pensamento. Rapaz, eu já estou... Mas eu estava doente, depressivo, então eu somatizava e dizia assim: para quê? Aquilo foi... A persistência nisso foi o que me ajudou muito. Eu ouvi um conselho de uma nutróloga, que ela é maratonista e tal, sempre achava muito legal, assim, ela, mãe de filhos e correndo. Disse: menino, que mulher determinada. Ela disse: olha, você que quer começar a fazer, não programe, não diga que você vai tal dia. Diga que você olhar assim e dizer assim: eu preciso, vá agora. Eu fiz isso. Eu estava em casa, a gente morava lá no Planalto ainda. Eu olhei e disse: eu vou agora. Eu fui para a academia. Rafael, tu vai para onde? Eu vou para a academia. Botei o tênis, fui-me embora. Cheguei na academia, fui à matrícula e desde aquele dia não parei mais de ir. Foi fácil? Não, irmão. Eu cheguei na academia, eu corria 5 minutos, parecia que eu tinha dado uma maratona. Com ansiedade, depressão, tanta coisa junto assim na minha cabeça. Sentimento de que ia passar mal, ia ter um troço dentro da academia. Parava, respirava, dizia: eu vou mais uma milha, vou andar, vou fazer. Sai daqui, Satanás, vamos embora. Fazia também dentro do meu limite, não forçava meu corpo, porque eu não tinha emocional para isso, ia fazendo.
Aí fiz por muito tempo, teve um momento que tive uma recaída emocional, comecei a ter síndrome do pânico de novo, e aí eu tinha que ir treinar no dia que Rafaela ia para a academia. E no horário dela, porque ela não podia estar todo horário, eu tinha que ir com ela. Porque na minha cabeça era assim, se tiver alguém que me conhece, vai me ajudar se eu tiver alguma coisa. E aí eu voltei para a terapia, conversar, colocar para fora as coisas, identificar algumas coisas na minha vida que estavam desorganizadas. E ali, um dia eu disse, eu acho que eu vou fazer um teste de esteira, porque se meu medo é eu passar mal, alguma coisa do tipo, vou saber no teste. Se eu passar mal, eu vou para o hospital. E aí fui, levei até a Annalise comigo nesse dia, fiz aquele testezinho ergométrico, parece que você está subindo uma escada que não para, cansando, botando os bofos para fora, mas a pressão normal. O cara disse, olha, disso aqui o senhor não morre não, viu? O senhor pode morrer de outra coisa, mas fazendo exercício não. Eu disse, então amém. Coloquei no meu coração, determinei dentro de mim e disse, então, estou seguro. Porque muitas vezes palavras podem aprisionar a gente em algo que vai nos levar para baixo. Você já passou por isso? Palavras que foram liberadas, pensamentos que nós temos, eles podem nos aprisionar em algumas situações. Por exemplo, você quando criança ouviu muito dos seus pais, avós, tios, você não vai ser nada quando crescer. Alguém aqui já ouviu isso? Tenha vergonha não, levanta a mão. Já ouviu? Eu já ouvi. E muitas vezes isso veio na minha mente, você não vai ser nada. As professoras, por quê? Porque eu dava trabalho na escola, muito trabalho. Mas dava trabalho mesmo, não é? Era muito. Eu entendo elas. Elas vieram de outra geração, não entendia. Mas muitas vezes eu ouvi. E isso tem que mexer com a gente, porque quando alguém diz para você, para mim e para você, quando você era criança, ou sendo adulto, se você procrastina, se você tem dificuldade, alguém chega e diz assim, rapaz, desse jeito tu não vai ser nada na vida. É porque aquela pessoa já está cansada de te dar conselhos, de tentar te ajudar, de querer ver o teu bem, e você não está nem aí. Até por isso que ela esbraveja. Rapaz, desse jeito, tu não vai dar certo, não. É igual você, mãe, que tem filho, que a vontade, às vezes, de dar um cascudo forte. Algumas mães aqui, que não conseguia dormir. Ela só queria dormir, queria pegar aquele menino, aquela menina, botar dentro do guarda-roupa, fechar a porta e dormir. Eu entendo você. Mas não é para fazer, não. Mas eu entendo o seu pensamento. Ela só queria dormir, a coitada. Faz 1 mês, 2 que não dorme. Eu entendo. Isso acontece com a gente. Só que a vida tem regras importantes para basilar a nossa vida, para dar uma estabilidade. É por isso que existem as regras, para que eu e você possamos ter estabilidade no caminho. Então, quando a gente está meio pirando, aí eu vou para a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim, ó, bem-aventurados os pobres, ou algumas versões de humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, ou seja, para eu herdar o reino de Deus, para eu ter estabilidade no reino de Deus, eu preciso ter humildade no meu interior. Eu preciso ser humilde de espírito. Eu não posso ser altivo. Alguém está te perseguindo, seja no trabalho, na família, no relacionamento, não sei. Alguém quer te ver para baixo. Alguém quer te machucar. E você se posiciona em humildade. Alguém chega e diz assim, rapaz, vamos supor aqui, uma hipótese, né? Hipoteticamente, uma mulher que tem 2 filhos, vamos supor 2, 3 filhos, está num relacionamento com um cara, e o cara não é muito bacana. Aí ele vai sempre usar na covardia e vai dizer assim, tu acha que alguém vai te querer com 3 filhos, com 2 filhos, ou já com um filho? Você pode emocionalmente olhar aquilo ali
e hospedar no teu coração e dizer assim, é mesmo, né? Só esse traste me quer. Só essa mulher vai me querer, porque eu sou feio. Então você diz, existe 8 bilhões de pessoas no mundo. Você acha que só você pode ser o meu sapato que vai se encaixar, a tampa da minha panela? Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou dizendo para vocês? Não é motivação de coach, não. É o próprio Cristo que ele se posicionava de uma forma entendendo quem ele era. Por exemplo, eu nunca tive problema com bullying, eu sofri muito bullying. Mas eu sempre me posicionei. Tu é gordo, o cara era magro, eu dizia, tu é magrelo. Tu é gordo, eu disse, mas tu é feio, eu posso emagrecer, mas tu não tinha harmonização facial naquela época. Entende? Existem regras claras nesse mundo. Eu falo isso para minha filha, para minha esposa, para quem convive comigo, eu disse, olha, todos nós temos uma covardia dentro de nós. Como assim, pastor? Alguém pisa no seu pé, você pode, em humildade, dizer assim, poxa, a pessoa pisou no teu pé, você diz assim, desculpe. E a pessoa, não, eu que peço desculpa. Ou a pessoa pode olhar e nem pedir desculpa. Você diz assim, de nada. Meu pé estava bom para ele pisar. Mas pode chegar um dia que você vai explodir. Entenda o que eu quero dizer. Não é que você tem que receber todas as pancadas em silêncio. Humildade não é alguém que não fala nada. Humildade é alguém que é posicionado na identidade que Deus o deu. Você é filho, filha de Deus. Você não pode ser menosprezado por isso. Então, quando alguém pisa no teu calo, você responde de forma diferente. O Senhor nos ensinou, se alguém bater na sua face, você permita que ele possa bater na outra também. O que quer dizer? Se alguém feriu você, você vai perdoá-lo, a ponto de ele até fazer de novo. Mas eu e você não vamos nos contaminar, não vamos nos perder por causa de alguém que não sabe valorizar a nossa vida. Então o que nós fazemos? Nos afastamos desse tipo de gente. Ele teve a oportunidade de fazer 2 vezes. E nas 2 vezes a pessoa não se arrependeu dos seus erros. Então não sou eu que vou ensiná-lo mais. Agora é ele, Deus. Eu me afasto desse tipo de gente. E olha que eu geralmente sou muito longânimo. Mas ultimamente eu tenho procurado valorizar o que Deus colocou em minha vida, o que Deus me deu como entendimento, para que eu também não venha estar jogando pérolas aos porcos, não venha estar desperdiçando a minha vida, o que Deus colocou em mim com pessoas que elas não querem transformação, elas não querem crescimento. Tem pessoas que estão no estágio que ela quer só o que ela deseja e ponto, e acabou. Você diz, vai na paz, meu irmão. Não atrapalhe que a gente faça outros crescerem, que faça outros avançarem. Então eu não chego e digo para ela assim, vai-te embora que tu está atrapalhando. Eu só me afasto um pouco. Por quê? Porque ela percebe isso. Eu deixo muitas pessoas se encontrar também com o seu fundo do poço. Por quê? Se você não se encontrar com o seu fundo do poço, você vai se acostumar com os escapes. Você vai se acostumar em ter sempre alguém ali para te dar a mão. Você vai sempre se acostumar, não, porque se eu errar aqui, né, vai ter alguém para me ajudar, com certeza. Fulano me ajuda, eu pego emprestado com cicrano, eu sou assim, eu sou assado. Eu sempre vou ter um plano de escape. Quem vive de escape é carro, minha gente. Nós precisamos ser confrontados com a realidade. Eu estava me lembrando esses dias disso, de uma situação que eu mesmo provoquei na minha vida, e para retomar,
eu não tive que descer o nível, não. Eu tive que me rastejar no nível. Deixa eu explicar para vocês. Em um mês eu tinha um escritório, uma aparência de que tinha dinheiro, cheio de dívida, cheio de problema, e eu fui mais uma vez atrás do meu escape. Por quê? Eu estava procurando sempre as pessoas que eram humildes de espírito, e estava abusando da humildade de espírito delas. Uma está aqui, que é a minha esposa, e meus pais. Mas eles se posicionaram. Acho que essa ilustração vai dar para vocês entenderem bem aonde eu quero chegar. O posicionamento deles foi o seguinte: a gente ama você, a gente gosta de você, mas a gente não vai te ajudar dessa vez. Você vai ter que se virar. E eu usei de coisas emocionais, chiliques emocionais para abalar o coração dele, mas não deu certo. Não teve mais escape. Eu tive que me encontrar com o meu fundo do poço. E aí, como pai de família, como líder da casa, eu disse: olha, a situação é essa aqui, o cenário é esse. Sabe onde eu fui morar? Num lugar que eu disse que eu nunca moraria. Eu me lembrei quando eu cheguei lá naquela casa não, gente, naquele kitnet, naquele cubículo. Eu, minha esposa e minha primeira filha, eu lembrei que uns anos antes, eu passei naquele lugar, era um lugar a favor do sol, quente. Eu disse: misericórdia, eu não sei porque o povo mora nisso aí. Eu não morava num lugar desse. Estava eu lá, volta o cão arrependido, com sua orelha. Fui lá, morar naquele lugar. Chegamos no lugar, já tivemos a gente teve que fazer a mudança, nem terminamos de fazer a mudança, tinha que fazer uma viagem. A gente foi fazer uma viagem. Quando a gente volta para casa, teve uma chuva forte e teve um entupimento lá que voltou a água dos ralos da casa. Molhou tudo, gente, molhou os móveis. A gente já estava liso, quebrado, molhou o móvel que dava para a gente aproveitar. Quando a gente chegou na casa, o móvel sugou a água todinha. Aí já começa ali, perder coisas e tal. Né? Como o nordestino diz, desmantelho só presta grande. Pois já começou dali. Mas eu quero te trazer um entendimento nisso. Se você for humilde de espírito, o reino de Deus pertence a você, amém? Então, Deus, para provocar a humildade de espírito em nós, muitas vezes vai ser através de situações. E essa situação transformou a minha vida. Porque quando você se posiciona, você não fica ali, feito uma jumenta quando empanca, fica ali parada, né? A jumenta quando ele empanca, você puxa, você bate e ele não sai. Então tem situações na nossa vida que a gente fica ali e não abre mão. Não vou abrir mão não, eu estou certo, eu estou coberto de razão, pronto e acabou-se. Estar coberto de razão pode ser um demônio que amarre sua vida. E você não quer abrir mão. E ali Deus começou a tratar meu coração, mexer nas minhas entranhas, mexer no meu orgulho. Deus queria quebrar tudo aquilo e gerar humildade de espírito. Então, quando foi gerada, as coisas começaram a voltar para o seu lugar. Aí Deus alinha, e aí vem. Você vê como é interessante, vivendo toda essa situação. Foi no ano de 2018, nesse mesmo ano, Deus provoca a gente começar a igreja. E ali a gente começa a igreja, na varanda de casa, começam a vir os irmãos, e depois de 5 anos estamos aqui. E você poderia dizer assim: por que o Senhor começou uma igreja diante de toda essa situação? Diz: porque Deus, Ele é o Deus da minha vida, é o Senhor que está no controle. Eu não quero mais ter o controle da minha vida, então eu quero só obedecer. E obedecendo, no caminho, Deus vai colocando as coisas no lugar nas nossas vidas. Versículo 4 de Mateus 5 diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado significa mais do que feliz.
Então, irmão, é importante que você chore. É importante que você bote para fora. É importante que você sinta a situação, o momento. Sabe por quê? Quando você vai em busca de um escape para mascarar para as pessoas e para você mesmo que você não está passando por uma turbulência, por uma situação, porque existem os motivados e os animados. Os motivados, ele precisa de uma situação externa para ele. O motivacional é aquela pessoa que até é muito chata. Como assim? Ela vive mandando mensagem para te motivar. Tudo fala, né? É uma árvore que não sei o quê, aí tira um texto daquilo ali. Todo dia tem que ter um texto para poder se sentir motivado. Quem está animado, ele tem um sopro de vida do próprio Deus dentro dele. Então, Deus é que levanta você. Não é uma situação externa, não é uma luta, não é um problema na família, não é uma necessidade sua que te move a adorar a Deus. Quem está animado pela palavra de Deus, ele está porque o próprio Deus está o animando por dentro. Então, você não precisa de um fator externo para buscar Deus. Você não precisa de um fator externo para amar sua esposa, para cuidar dos seus filhos. Você precisa compreender o que Deus deseja para a sua vida. E aí você está se posicionando. E nós temos regras na palavra para isso. O mundo quer viver sem regras. O mundo ensina que você deve fazer o que você quiser. Vocês já pararam para pensar que todo movimento que luta contra os bons costumes e a família, ele termina com homens voltando ao centro do poder, independente dos outros? Como assim? Os homens usaram as mulheres para provocar uma vida de promiscuidade maior de todos os tempos. Nós estamos vivendo na era da Grécia Antiga. Se você lê histórias da Grécia Antiga, você vai ficar abismado com a depravação que eles viviam. Você não consegue assistir uma série, você que é crente, que ama Jesus, não consegue assistir uma série romana sem se sentir incomodado. Porque a depravação deles é muito grande. Romanos e gregos eram depravados assim de uma forma terrível. Hoje, os homens, a mulher entrou nessa onda do feminismo e o melhor é você morar na sua casa e eu moro na minha. Você vem aqui, a gente namora e pronto. O cara, tá joia. Por quê? Porque ele vai ter um bocado de mulher mesmo. E elas estão aprovando isso. Tem problema não ele ter outra não. É o que o mundo prega. Aí quando a mulher entra em ciúme, ou quando o homem entra... Mas como a gente não aprovou esse negócio? A monogamia, que é você casar só com uma mulher, ter sua esposa, seus filhos, é algo desprezível diante de uma parte da sociedade. Hoje a quantidade de casais que se aventuram em aventuras sexuais é muito grande. Que se rendem ao sistema desse mundo. O homem, ele tem o ser de malandro de Adão dentro dele. Então a mulher chega e diz assim, olha, é tanto que se aumentou essa provocação. Eu gostava de acompanhar alguns stand-ups e tal, gostava de ver algumas piadas, mas tem uns que não dá. Aí o cara faz agora uma entrevista, chama a mulher e tal, e ele sempre provoca essa situação. E aí, se teu marido quiser levar uma amiga para a relação sexual, o que você diz? Aí algumas mulheres, eu quero, eu gosto. Eu já falei com ele, mas ele ainda é o cara... Aí vem aquela velha piada, a carne só cai no prato do vegano e tal. Porque o cara não quer e a mulher quer trazer mais uma terceira pessoa para um relacionamento. Muita gente se abrindo para isso e achando isso bonito, e é mesmo, tem que fazer, tem que acontecer. Aí agora, nós estamos vivendo uma era onde o homem se finge de mulher para tomar o lugar da mulher e a mulher está ficando cada vez mais reduzida. E por aprovação da própria mulher. Porque foram as mulheres que aprovaram essa celeuma que existe hoje da questão de diversos gêneros. Nós vimos na Olimpíada um cara ganhando de uma mulher.
A gente está vendo nas lutas livres, nas competições com regras e tudo, um cara que tem mais testosterona, pastor, ele nasceu hermafrodito, tudo bem, mas a quantidade de hormônio, de testosterona que ele tem, é diferente de uma mulher. Por que não bota os hermafroditas tudo para lutar junto um do outro? Não é não? Não quer. Por que ele não vai correr com homem? Só quer correr com mulher, nadar contra a mulher. Porque ele está num nível de vantagem. Porque só perdia quando jogava com os amigos, quando lutava com os amigos, perdia. A testosterona dele não era tão forte para ganhar do cara. Ele, agora eu vou ser mulher. Porque eu sendo mulher, vou competir com mulher. Tem um cara na política brasileira, em Minas Gerais, que ele era homem até um dia desse. Aí ele virou mulher, se tornou deputado, mas ele é casado com uma mulher. O bicho é malandro, né? Muito esperto. É tanto que ele se esqueceu esses dias que era mulher. Ele disse, quando eu virar prefeito... Eu disse, oxe, virar prefeito? E não era prefeita, não. Mas isso aprovado por essa sociedade doente, com falta de conhecimento. Gente, nós éramos para ser a sociedade mais inteligente de todas as eras. Certo? Nós temos a tecnologia nas mãos. Nós temos o conhecimento fácil. Mas até as crianças de hoje têm um QI menos do que quando a gente era criança. Por quê? Porque eles não são forçados a estudar nada, porque tem tudo na mão. Quem aqui usou a enciclopédia Barça? Aquele molde de livro pesado. Meu pai comprou, a gente leu muito e hoje não vale nada, né? Só para tocar fogo ou guardar de lembrança. Mas eu li tudo aquilo. Aprendi a pesquisar, porque quando a gente queria pesquisar uma palavra em grego e hebraico, era o dicionário. Tem lá em casa um dicionário desse tamanho. Procurar, meu filho, palavra por palavra. Começa na letra A e vai até achar. Isso nos ajudava a ter raciocínio lógico. As pessoas hoje, a informação está na cara dela, pergunta, como é que faz? Olha, eu trabalho com publicidade. A gente bota a foto lá do produto, diz é X. Tem gente que pergunta, quanto é? Está lá no produto. Está ali uma blusinha, R$15. A pessoa bota no comentário, quanto é? A minha vontade era responder $1 milhão. Né? Porque está ali, gente. Ó, eu já me livrei de pegar uma fila bem grande, só porque eu li. Eu olhei assim e tal. Se cada um forme sua fila, e o pessoal numa fila só. Aí eu fui o primeiro. E o povo, tá aqui, meu filho, escrito aqui, ó. E vocês aí voando. Para não me perder, eu chego logo, vou lendo, leio placa de carro. Eu reprovei a alfabetização porque não aprendi a ler, então tomei raiva. Porque não aprendi a ler, né? Aí eu tive que estudar junto com minha irmã, porque eu era à frente dela. Eu disse, agora eu li até eu leio bula de remédio, eu leio atrás do shampoo, eu leio tudo. Né, amor? Até hoje, eu não tenho problema com leitura, não. Leio tudo. Onde eu tiver, eu leio tudo. E arrisco ler em inglês, agora eu leio até em espanhol. Hoje a Alejandra mandou um negócio para mim, eu disse, eu vou olhar no tradutor. Aí eu fiquei, acho que não, acho que isso aqui é chave. Lave, né? Tá, L-A-V-E. Mas eu acho que a pergunta dela aqui, associei, é chave. Eu disse, sim, minha filha, olha, a chave está no lugar. Porque a gente tem que usar a cabeça que Deus nos deu para raciocinar, minha gente. Então, quando olhamos para um texto, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, aí a gente é ensinado, desde criança, o quê? O que é que sua mãe dizia a você? Engula o choro. Você não apanhou, né? Todo mundo aqui foi ensinado a isso, engula o choro. E a gente passou a vida engolindo o choro, ficando feito sapo inchado. Mas é importante colocar para fora. Chore, meu irmão, você está passando dificuldade, procure alguém, chore junto com ele. É tanto que a gente não consegue chorar nem no velório. A gente vai no velório, as pessoas estão chorando, o que a gente quer dizer? Não chore não, vai passar. Não, chora junto com ele, com ela, meu Deus.
chorar também é bom. Por quê? Você só vai sentir o consolo de Deus se você estiver no estágio de abertura emocional para colocar para fora o teu choro, para colocar para fora a tua necessidade, para colocar para fora o teu desespero. E a palavra diz que serão mais do que felizes quem assim fizer. Então, a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, chore, bote para fora. Amor, pega água para mim, por favor. Traga um café. Coloca para fora o teu choro. Diga para o seu irmão, pode chorar, meu irmão. Me chame que eu quero chorar com você. Na área que está grávida agora, passou o vento, ela... Oh, meu Deus. Né? É assim mesmo. Minha esposa tinha momentos que emocionalmente estava abalada. Dizia, venha minha filha, chore, bote para fora. Vá. Bem-aventurado os humildes, pois receberão a terra por herança. Sabe, queridos, tem gente que quer dizer para você o que você deve fazer, como você deve fazer. Mas a palavra que diz que os humildes, eles receberão a terra por herança. Vamos entender, humildade de espírito é diferente de humildade no comportamento, ok? A humildade de espírito é porque dentro de nós recebemos o Espírito de Deus, nós somos revestidos do poder de Deus e não podemos ser altivos por recebermos tal poder. Por você ter até maior conhecimento do que o seu irmão. A palavra diz que devemos suportar em amor os mais fracos na fé. Não é com orgulho no coração, não, é com humildade. Humildade de espírito. Humildade interior. Agora, os humildes comportamentais, que você olha e você consegue ver humildade na pessoa. Ela pode ser milionária. E você consegue sentir a humildade dela. Como você consegue ver alguém que financiou em 25 vezes o iPhone. Já dá para ver que essa pessoa não tem inteligência emocional, né? Financiou um iPhone em 25 vezes. E ela é orgulhosa. Onde ela chega, ela bota o iPhone em cima. Aí ela tem o Apple Watch. Mesmo preço para fazer quase, não faz nem a mesma coisa. Eu não consigo dar o dinheiro que vale o Apple Watch, não. Eu dou o Apple similar. Né, Will? Will vende Apple similar. A Apple Watch de $4.000. Não. Não compro. Funciona do mesmo jeito, a mesma coisa. Aí o cara tem no celular já tem aqui. Aí ele quer o MacBook. E só fala inglês, né? Porque todo inglês. Gente. E aí é interessante que quem é humilde, a palavra diz que ele recebe a terra por herança. Aí tem gente brigando por isso, por aquilo, e a pessoa lá em humildade. Senhor, tenha misericórdia, fazendo o seu trabalho direitinho. De repente, aquela pessoa está num lugar melhor, maior, mais amplo, porque ela teve humildade para esperar o tempo dela. Porque ela teve humildade para compreender as estações da sua vida. E tem gente que não tem humildade, não tem paciência para tolerar algumas coisas. E geralmente são pessoas... Obrigado, meu amor. Tá certo. Então, nisso que nós falamos, às vezes você pode se perguntar, será que eu vou ter tudo isso aqui em minha vida? Ser humilde, humilde de espírito, chorar, ser uma pessoa de posicionamento de humildade. Bem-aventurado são os que têm fome e sede de justiça, por eles serão satisfeitos. Ter fome e sede de justiça
Mas que justiça? Qual é a nossa fome e a nossa sede? É de qual justiça? Às vezes, nós temos fome e sede da justiça deste mundo. A gente vê um cabra assaltando, deseja que ele levasse uma topada, perdesse um pé, caísse um raio. A fome e a sede de justiça própria. Quando nós vemos homens poderosos neste mundo atuando com injustiça, nosso desejo é que Deus fulminasse essa criatura. Né? Mas a palavra diz que se eu tiver fome e sede de justiça, que fome e sede de justiça é essa? A fome e a sede de justiça do reino de Deus. Sabe qual é? Fome e a sede de justiça é a que foi feita na cruz. Então, nosso desejo deve ser que pessoas sejam salvas pela mensagem do Evangelho, pois elas terão uma justiça de Deus sendo feitas em suas vidas. Porque a partir do momento que nós nos ligamos a Cristo, estamos em Cristo, somos transformados em novas criaturas. A partir desse momento, Jesus se torna o nosso advogado. Nós participamos de uma comunidade de fé com muitos irmãos. E aí nós vamos ver a justiça do próprio Deus atuando em nossas vidas, que é melhor do que a justiça terrena, pois ela é falha, ela julga errado, mas a justiça de Deus nunca falha. E Ele tem um momento certo de exercer sua justiça na nossa vida e na dos outros. Nossa fome e sede de justiça é para que pessoas sejam alcançadas por Cristo, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus olhe com um olhar de misericórdia, porque Deus, quando aplica a sua justiça, homem nenhum consegue fugir dela. Nós vemos na Bíblia relatos da aplicação da justiça de Deus, e não tem como fugir da aplicação da justiça do próprio Deus. Tem gente que está aí à torto e à direito. Vejam só, nós estamos presenciando influenciadores digitais e tal, aquelas pessoas que apareciam na internet. Olhe, vá para esse joguinho aqui que você vai ganhar dinheiro. A pessoa está nem aí como é feito. Empresas que lavam dinheiro, que são usadas para roubar dinheiro das pessoas através de jogos de azar e etc. Tem gente que diz, não, pastor, não é um jogo de azar não, estou fazendo uma fezinha, eu estou exercendo minha fé. É, né? Tá certo. E aí, meu irmão, a gente está vendo muita gente sendo presa, muita gente caindo, muita gente ficando doente do nada. A justiça de Deus. Davi disse uma coisa bem interessante. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus, Ele não está brincando com a gente. A gente pode pensar em brincar com Deus. Porque tem muita gente que é assim, ela vem quebrada, Jesus restaura a sua vida, coloca ela de pé, apruma o caminho dela, depois que ela está bem, esquece até que Jesus existe. Porque lembra que eu disse que nós temos uma covardia aqui dentro? Precisamos dominar essa covardia. Precisamos dominar esse velho homem e velha mulher que nós temos depois que conhecemos Cristo. Depois que nós conhecemos a Cristo, nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Somos convencidos do pecado, coisas que antes a gente não achava pecado, Deus começa a mostrar. E você diz assim, meu Deus, como eu não via que aquilo era pecado. Como eu estava acabando com o meu corpo, como eu estava acabando com minha mente, com essas coisas. E eu não via que era pecado. E conhecendo a Cristo, você começa a ver que é pecado. Ele começa a abrir seus olhos. A justiça de Deus que foi feita na cruz por nós,
Você começa, meu Deus, o Senhor se importou tanto comigo que deu seu filho para resgatar a minha vida. E aí é onde se transforma em glória a nossa vida para Deus, a nossa resposta para Deus. É diferente depois que nós compreendemos a justiça da cruz. E Ele nos convence do juízo, porque Cristo foi aos céus e só voltará no dia da vingança. E o dia da vingança do Senhor é o dia da nossa reconciliação total com Ele. É o dia da adoção de filhos. A redenção do nosso corpo, como está escrito em Romanos capítulo 8. Então, irmãos, nós precisamos compreender que o sistema deste mundo não deseja o nosso bem. Quando eu vejo uma coisa interessante. Uma pessoa estava me contando uma história da sua neta, que na universidade ela pirou a cabeça. Agora ela tem uma família tóxica, amigos tóxicos e tal, tudo é tóxico. Ela pintou o cabelo e virou outra pessoa, literalmente. Mas aí ela entrou nas drogas, começou a viver a profundidade das drogas. Mas os amigos que estavam, os novos amigos que estavam ali para ajudar, para ela entrar nessa nova onda, todos sumiram. Todos foram embora, porque agora ela era uma drogada, doidona, vivendo nas Cracolândia por aí. Mas quem foi buscar ela? Foi o pai. O pai opressor e tóxico. Foi lá, na boca de fumo, buscar uma menina inteligente, que fala 3 línguas. A mãe do traficante se compadeceu da menina e botou ela para dormir na casa dela. Vê como Deus é. Vê como Deus é misericordioso. A própria mãe do traficante, meu Deus, como é que essa menina inteligente, essa menina deve ter família. E aí o pai foi em várias bocas de fumo, várias biqueiras mesmo, para ir atrás da filha. E foi pegando informação. Ela estava muito longe de casa e da cidade. Para encontrar a filha e levar para uma casa de recuperação. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Para eu e você sairmos da presença de Deus, viver a identidade de Deus, sair das regras de Deus, vai ter gente que vai financiar. Tu está querendo ficar em casa tranquilo, tranquila. Não, mulher, vamos comigo. Ei, mano, vamos comigo. Eu pago a tua. Paga a tua cana, paga a tua festa. Paga para você ir para isso, para aquilo. Financia você. Mas quando você está mal, quando você se torna uma pessoa, um lixo mesmo, porque se abriu demais para os teus desejos, aí some quem financiava, porque a função do diabo é roubar, matar e destruir. Mas Cristo disse, eu vim para que vocês tenham vida e vivam em abundância. Por isso que Ele vai até no fundo do poço atrás de nós. E aí quando a gente se encontra com esse fundo do poço, que a gente se permitiu viver, tem gente que eu já fui com ela no fundo do poço. E eu olhando ela no fundo do poço. Mas eu não ficava, olha, está vendo o que eu estou dizendo? Não, deixava ela sentir, eu deixo ela sentir. Eu disse, e aí, o que é que você vai fazer? Porque eu já me encontrei com o meu irmão. Eu já me encontrei 2 vezes com o meu fundo do poço. Uma na minha adolescência, literalmente drogado, quase morrendo, Deus falou comigo. E outra, me encontrei por conta da minha irresponsabilidade. Me encontrei com o meu fundo do poço. E vi a mão de Deus para me resgatar. E eu quero dizer para você, todos nós temos a mão de Deus disponível para nos resgatar. Você pode não estar numa circunstância extrema. Alguns podem estar em circunstância extrema. Nunca pense que essa palavra não é para você. Tem uma área da nossa vida que precisa do socorro de Deus, seja emocional, financeiro, espiritual.
Tem áreas da nossa vida que estão clamando por socorro de Deus. Às vezes você não consegue dizer para ninguém, às vezes você, não, vai passar. Para com esse negócio de vai passar. Bota para fora. Procure alguém, diga, poxa, eu não estou bem. Eu não consigo mais orar, eu perdi o anseio por Deus. Fale. Procure o pastor. Procure a pastora, procure os irmãos, os diáconos. Irmão, ore comigo, eu não estou bem. Porque o teu silêncio é o inimigo muitas vezes dizendo, mascara, rapaz, ninguém precisa saber da tua vida, não. Vão falar para os outros. Eu quero te dizer que aqui a gente usa aquela regra do padre no confessionário. Não pode sair daqui. Se eu souber que alguém está fofocando sobre isso, eu vou lá e corto. Porque aqui a gente não pode estar... Porque Deus nos comissionou para cuidar de pessoas. Para cuidar da vida uns dos outros. Minha esposa tem uma coisa muito interessante. Se você chegar para ela e dizer assim, mulher, eu queria te contar um negócio. Mas disseram para eu não dizer, você vai ouvir de Rafaela isso. Não me diga. Minha mulher sempre foi assim. Ela nunca alimentou um fofoqueiro. Ela matou todos os fofoqueiros de fome. Ela disse, então não me diga. Eu não tenho curiosidade de saber. E é importante isso, irmão. Porque o espírito de fofoca, de maledicência, destrói uma igreja, destrói uma família, destrói pessoas. Isso é importante. Já vi líderes contar no púlpito que ouviu no gabinete. Não. Ficamos na nossa. É importante para que possamos crescer em comunidade, para que um possa confessar os seus pecados uns aos outros. Porque, irmão, se a gente guardar, se a gente não se submeter às regras que nós estamos meditando, vai ser um veneno para a nossa vida. A palavra de Deus tem regras que mexem com o nosso interior, e hoje nós vimos só algumas delas, próxima semana nós vamos ver mais. A fome e a sede de justiça para que pessoas sejam restauradas. Eu não sei como está a sua vida no Senhor, não sei o que o Evangelho tem proporcionado a você, mas a gente tem isso na ponta da língua. Que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, eu sei que no Evangelho muitas vezes a gente está... Tem pessoas que passam por isso. Não vai ser a primeira nem a última vez. Não somos super crentes. A gente vai passar por altos e baixos. Eu, como pastor de vocês, passo também meus altos e baixos. Não sou um super crente. Não sou melhor do que vocês. Passo por desespero também. Preciso ter pessoas para falar, para me acompanhar também, assim como vocês têm. Nós precisamos nos submeter a Cristo e dizer, Senhor, eu não estou bem. Eu estou tendo dificuldades para entender o que o Senhor quer da minha vida. Eu não sei qual é o propósito. Cuidado, porque muito desse mundo fala para você ser protagonista. A pastora Elbrana disse uma coisa bem interessante ontem. Ela falou assim, gostei muito desse tema. Mais de Deus e menos de mim, porque a maioria das conferências hoje é antropocêntricas. Meu propósito, meu isso, meu aquilo. Quando estávamos orando para entender, o Senhor falou, é tempo de mais de Deus. Mas não é o mais de Deus de você receber fogo do Espírito e pular. Não, a gente quer que você e eu sejamos um com Cristo e tenhamos a palavra de Deus dentro de nós para liberar sobre alguém. Mais de Deus para suportar as dificuldades dessa vida. Mais de Deus para que você possa ter domínio próprio, controle. Mas só acontece isso se nós permitirmos que Deus toque nas nossas feridas abertas. Deus precisa tocar hoje
nas nossas feridas abertas. Deus precisa colocar bálsamo na nossa ferida. Eu pedi